Pernambuco e estamos muito felizes em promover esse evento para vocês, que é o primeiro simpósio online de fisioterapia da UFPE, com a temática de representatividade, protagonismo e desafios. E a gente faz esses eventos para vocês. Então, muito obrigada pelas inscrições, pelo engajamento, e a gente espera que nesses 4 dias de evento seja de grande valia para todos e que vocês possam aproveitar da melhor forma. Boa noite, pessoal. É com muita satisfação que a gente está iniciando o nosso simpósio de fisioterapia, hoje, no dia 13/10, o Dia Nacional de Fisioterapia, e hoje nós estamos completando 51 anos da regulamentação da fisioterapia no Brasil, e gostaríamos de parabenizar a todos os fisioterapeutas que fazem dessa área um lugar melhor, seja no campo científico, seja no campo clínico. Gostaríamos de parabenizar ainda mais os fisioterapeutas que estão na linha de frente da Covid-19 durante a pandemia. Vocês são muita inspiração para nós, ainda estudantes de fisioterapia, e para todos os outros profissionais. Mais do que parabéns pelo Dia de Fisioterapeutas, gostaríamos de agradecer a vocês por tudo. Boa noite, pessoal. Então, o tema desse ano, ele não foi escolhido por acaso. Nós trouxemos e escolhemos um time de profissionais femininos, e isso é sobre representatividade, protagonismo e desafios. Nós vamos abordar temas atuais e importantes, com a ideia de ampliar a nossa mente para além da graduação. E eu queria agradecer aqui a todas essas mulheres, essas profissionais competentes, que aceitaram o convite, fazer parte desse simpósio e fazer desse evento um evento muito bom. Boa noite, galera. Eu vou dar alguns avisos para vocês agora, tá? Como vocês sabem, nosso evento ele vai ter 4 dias, hoje dia 13, amanhã 14, 15 e 16. Para vocês garantirem o certificado de vocês, é importante que vocês respondam o formulário que vai estar nos comentários do evento, vai estar também no grupo do Telegram e na bio do Instagram do diretório. E assim, fiquem atentos quando esse formulário aparecer, respondam para garantir o certificado, tá? Boa noite, pessoal. Antes de darmos início à primeira palestra, vamos exibir algumas mensagens de boas-vindas da chefe do Departamento de Fisioterapia da UFPE, Caroline Vanderlei, da coordenadora do Departamento de Fisioterapia da UFPE, Ana Paula, e do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, e da representante da União dos Estudantes, Débora Caroline. Boa noite. É com muita alegria que, como chefe do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, venho dar as boas-vindas a todos que estão participando do simpósio online de fisioterapia intitulado Representatividade, Protagonismo e Desafios, em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta. Gostaria de agradecer e parabenizar aos nossos estudantes, em especial aos que fazem parte do diretório acadêmico e também a coordenação do curso de graduação em fisioterapia, em nome da professora doutora Ana Paula de Lima Ferreira, pelo apoio dado. O evento traz título e programação bem atuais, inclusivos e representativos para a nossa profissão e para o nosso curso, em tempos tão difíceis para as minorias e para nós mulheres, principalmente neste ano de 2020, onde a fisioterapia tem mostrado seu protagonismo e representatividade frente ao grande desafio imposto à humanidade pela pandemia da Covid-19, pois nós fisioterapeutas, que temos uma quantidade expressiva de mulheres, estamos na linha de frente, fazendo a diferença na vida de todos os infectados hospitalizados no Brasil e no mundo. Sem falar nas sequelas pós-Covid, que com certeza também faremos a diferença. Para finalizar, gostaria de desejar a todos os inscritos no evento, estudantes dos cursos de fisioterapia da nossa instituição e das demais instituições de ensino superior e profissionais fisioterapeutas um excelente simpósio. Sintam-se em casa, pois a universidade pública é de todos e de todas. Um feliz dia do fisioterapeuta e viva a fisioterapia! Fala, galera, meu nome é Débora, eu sou vice-presidenta da UNE aqui em Pernambuco. Estou passando para parabenizar todos e todas pelo Dia do Profissional de Fisioterapia, vocês que estiveram presentes na linha de frente do Covid,
vocês que estão no dia a dia da comunidade, que estão no dia a dia da população, que estão dentro das universidades, né, trabalhando na ciência, trabalhando na extensão, né, trabalhando toda uma cultura do profissional de fisioterapia e fazendo valer, de fato, essa profissão, para que outras pessoas possam reconhecer e conhecer o que, de fato, é um fisioterapeuta. 51 anos dessa profissão, parabéns pelo simpósio, a galera do DEA de Fisioterapia está de parabéns por esse evento, e que, de fato, a gente não vai estar tão próximo, mas que nos próximos anos a gente possa estar aí pertinho de vocês, parabenizando por esse dia muito incrível. Um cheiro e a Uni está com vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ana Paula, sou fisioterapeuta. Atualmente coordeno o curso de fisioterapia da UFPE, junto à professora Carla Mônica Ferraz Lamberts. Venho aqui desejar a todos vocês as boas-vindas desse simpósio comemorativo do Dia do Fisioterapeuta. Aproveito para agradecer o apoio da chefia do departamento, em nome das professoras Caroline Vanderlei e Juliana Neto, e também o apoio do nosso reitor, professor Alfredo Gomes. Quero agradecer também em especial a todos os membros do diretório acadêmico que a cada ano organizam esse evento de forma primorosa e dedicada. Esse ano, vocês serão contemplados com palestrantes de excelente nível, com temas atuais, com temas relevantes. Mesmo no meio da pandemia, em tempos de turbulência, não deixaremos de comemorar o nosso dia. E esse ano temos uma homenagem especial à mulher fisioterapeuta, à mulher profissional da fisioterapia. Agradeço a todas pela participação, tenham um ótimo evento e uma boa noite a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial a todos que compõem o curso e o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal, neste momento de abertura do Simpósio de Fisioterapia da UFPE. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês e desejar, obviamente, um excelente simpósio. Que seja um simpósio, além de relevante, que tenho certeza, mas bastante discutido, propositivo, que possa contribuir, portanto, para o fortalecimento dessa área de conhecimento na nossa universidade. Gostaria de saudar especialmente aos estudantes, por meio do seu diretório acadêmico, também aos técnicos e técnicas que compõem o curso e o departamento de fisioterapia e aos professores e professoras. Trata-se de uma área de conhecimento que vem contribuindo na pesquisa, no ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e também em projetos de extensão e assistência à saúde. Fica aqui um abraço para todos vocês, desejando que esse congresso seja muito exitoso, especialmente porque está iniciando hoje, numa data muito importante para os fisioterapeutas e as fisioterapeutas. Saudação especial, grande abraço e bom simpósio. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Maria Luci, eu sou a coordenadora geral do Diretório Acadêmico de Fisioterapia da UFPE, e com a mensagem dada pelos nossos companheiros, professores e o reitor, eu desejo a vocês um ótimo simpósio, um feliz dia do fisioterapeuta para todos os fisioterapeutas, para todos os estudantes, esses que estão trabalhando em linha de frente, e nós do Diretório Acadêmico trabalhamos bastante para trazer esse evento para vocês de uma forma segura e cômoda para vocês que estão em casa, em isolamento, nesse período pandêmico, nessa crise sanitária em que o mundo inteiro está vivendo. Desejo a vocês um ótimo evento, aproveitem bastante essa troca de conhecimento dessas 4 noites que vão se prolongar por aí, e com isso, damos início oficialmente ao primeiro simpósio online de fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite a todos. Oi, pessoal. Então, agora eu vou introduzir para vocês a nossa primeira palestra, que será sobre teleatendimento na fisioterapia, fase ou futuro.
A nossa palestrante vai ser a professora Daniela Cunha Brandão. Ela é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da UFPE, atuando nas disciplinas de Fisioterapia aplicada à Cardiologia, Fisioterapia aplicada à Pneumologia, Fisioterapia aplicada a pacientes críticos, e ela é coordenadora do grupo de pesquisa Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica da UFPE, do CNPq, e coordenadora do projeto Prescrição de Exercícios e Palestras Educativas por meio de telereabilitação cardíaca, uma estratégia para a promoção da saúde em tempos de pandemia para os cardiopatas. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha aqui, a professora ainda não está disponível, mas nós vamos apresentar aqui para vocês agora a doutora Cássia Maria Clemente da Silva, é fisioterapeuta graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduanda em traumato-ortopedia pela Facotur e fisioterapeuta voluntária do ProParkinson UFPE desde 2018. O tema da sua palestra é assistência fisioterapêutica domiciliar. Doutora Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso simpósio. Te desejo uma ótima apresentação. Olá, boa noite. Como foi falado, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a assistência domiciliar do fisioterapeuta, né? Fisioterapêutica, tá certo? E aí eu vou dar início, tá bem? Então, né? Eu me chamo Cássia, tá? Sou fisioterapeuta, como as meninas já me introduziram, né? Eu sou formada pela UFPE, tá? Sou egressa da universidade, me formei em 2018.1, pós-graduando em traumato-ortopedia e sou fisioterapeuta colaboradora do ProParkinson desde 2018 também, tá? E aí hoje eu vou falar um pouquinho, né, de como é que tem sido esse momento de atendimentos, né, relacionados à fisioterapia domiciliar, tá? Então, minha história, né, com a universidade, né, iniciou lá em 2010, né, enquanto eu era aluna do ensino médio, na escola pública, e aí, a partir dali, eu já estava traçando, né, aquilo que eu queria, que era justamente a carreira, uma carreira na área de saúde, né, e aí foi quando eu me apaixonei pela fisioterapia, né, e aí, em 2013, eu passei no vestibular, né, da universidade, e aí, passados 5 anos, né, então, eu me formei, né, em 2018, tá aí a foto do tão temido TCC, né, e aí, a partir daí, então, eu iniciei, né, toda a minha história, até o momento, né, então, em 2018 também, né, foi logo assim que eu me formei, iniciei os atendimentos domiciliares, né, então foi o primeiro desafio como profissional, né, então logo após a formação realmente, e aí em 2019 eu fiz uma formação, né, no curso chamado NeuroHome, que é um treinamento, né, e aí esse treinamento ele direcionava a todos os nossos atendimentos domiciliares na área neurológica, tá? Neurofuncional. E aí, iniciando nessa parte da assistência, encontrei um artigo falando sobre essa assistência, né, de maio, em 2016, que ele fala o seguinte, né, que após um evento agudo, geralmente os pacientes eles necessitam de algum tipo de hospitalização, né, até para ser estabilizado, né, e a gente dá início, né, a todo o tratamento necessário, né, principalmente quando o paciente ele tem algum tipo de sequela, né, e aí, dependendo da extensão da lesão, né, de como é que foi esse evento, especificamente, aí esse paciente ele vai ter essa alta, e essa alta pode ser precoce, dependendo exatamente de como é que ele vai estar estabilizado, né? Então, a partir dessa alta, a gente vai precisar, provavelmente, que esse paciente
continue as suas atividades, né, e a sua intervenção, né, a nossa intervenção de casa, tá? Por isso a alta, né? Isso, então, né, baseado nisso, eu fiz um pequeno fluxograma, né? Então, esse fluxograma é o seguinte, né? Como eu falei, após um período de hospitalização, esse paciente ele vai para casa, né? E a partir daí é que a gente vai precisar realizar, né, o que é o do nosso âmbito, né? Então, a gente vai precisar realizar uma avaliação física funcional para a gente saber o que é que esse paciente necessita, tá? E lembrando também, na verdade, que nem sempre o fluxo será esse, né? Nem sempre o paciente ele vem do hospital, às vezes a demanda é espontânea, né? Então, às vezes a necessidade, principalmente de um paciente idoso. Né? Então, depois dessa avaliação que a gente realiza, né? Então, é dado início ao tratamento, né? Com todas as necessidades do que o paciente está necessitando, né? De todo o acompanhamento. E aí a gente tem a alta, ou mesmo a alta ambulatorial, né? Ou seja, a gente tira esse paciente muitas vezes, né, de uma restrição do leito, né? Às vezes ele foi tão atingido que fica restrito ao leito, e aí a gente precisa recuperar esse paciente, até para mesmo ele conseguir desempenhar outros tipos de atividade, e às vezes, inclusive, ir para o ambulatório também ter uma outra assistência. Então, nesse mesmo sentido, né, eu trouxe um artigo também que é de Duncan e colaboradores em 2011, né, que fala um pouquinho sobre a fisioterapia domiciliar e a fisioterapia ambulatorial. Na verdade, ele fez uma comparação, né, e aí esse estudo é sobre o suporte de peso corporal, né, numa esteira, e aí a reabilitação após o AVC, né? Então, a intervenção foi justamente essa, né, que é esse suporte de peso parcial na esteira, né, como a reabilitação. Tá? Então, esse estudo ele foi realizado com 408 pacientes, foi dividido em 3 etapas, né, em três grupos, e aí o primeiro grupo era um grupo que treinava na esteira com suporte parcial, logo após os 2 meses, né, do AVC, do evento AVC. O segundo grupo, né, o treino era na esteira com suporte parcial 6 meses após o AVC. E o terceiro grupo era um grupo que realizava um treino locomotor domiciliar supervisionado. Né? Então, esse grupo, esses 3 grupos, né, tinham esses objetivos, tá? Então, eles tinham 90 minutos, né, a cada sessão, né, a cada consulta, e aí essas consultas eram realizadas 3 vezes na semana, de 12 a 16 semanas no total, tá? E aí, quando foram avaliar, né, no final de todas essas intervenções, viu-se que a fisioterapia domiciliar e a fisioterapia ambulatorial, elas encontraram os mesmos, as mesmas respostas, né? Então, nenhuma se mostrou superior à outra, então significa que a gente tem um respaldo, né, de que a fisioterapia domiciliar também faz um bom efeito, né? Então, a gente consegue realmente alcançar ganhos também na fisioterapia domiciliar, assim como na fisioterapia ambulatorial, né? Além do que a fisioterapia domiciliar, ela necessita de equipamentos mais baratos, né? Ou seja, a gente não vai despender de equipamentos extremamente caros, né? A gente também vai ter uma maior adesão, né, desse paciente, porque a gente vai estar ali supervisionando esse paciente, tá? Então, esse próximo artigo também mais ou menos na mesma linha, né, porém falando com pacientes relacionados com diabetes do tipo 2, né, então eles também foi realizado, né, o título é exercício, prescrição de exercício e avaliação de pacientes com diabetes tipo 2, né, no privado, que seria, sei lá, ambulatorial, ou mesmo, né, particular, e no home care, né, que é no domicílio, tá? Então, também foi visto que, ao final dessas intervenções, né, então, foi realizada essa recomendação clínica de que as 2 intervenções que foram propostas lá, que eram de exercícios físicos, tá? Então, exercícios de equilíbrio, exercícios de força, né? Então,
todos esses exercícios, eles são bons, eles são eficazes, né, para reduzir o índice glicêmico, né, que é o que a gente tanto quer desses pacientes com diabetes. Tá? Então, nenhuma se mostrou superior à outra, ou seja, também temos o aval de que a fisioterapia domiciliar é possível para esses tipos para os pacientes que têm diabetes tipo 2, tá? Então, quais seriam, Cássia, as vantagens do atendimento domiciliar? Né? Então, primeiramente, né, seria o conforto e a acomodação do seu lar. Então, o paciente ele não vai precisar sair da sua casa para ser atendido. Né? Então, ele também vai ter a privacidade e a segurança de estar ali naquele ambiente que ele já conhece, que ele já tem, né, afinidade naquele ambiente. A família ao redor também é uma vantagem, até na questão de auxiliar, né, e de orientar todo o processo daquele paciente. Existe também o menor risco de infecções cruzadas, né, quando se está no ambiente domiciliar, né? Não há necessidade do paciente, como eu falei, de se deslocar até outro local, evitar trânsito, né? Então, é algo que a gente preza muito hoje em dia, né? Evitar o máximo de trânsito possível, né? Então, uma dessas vantagens, né, do atendimento. A outra vantagem, né, as outras vantagens que a gente listou, né, na verdade, da Silva listou, é que também a fisioterapia domiciliar ela pode ser uma boa fonte de renda. Os pacientes, eles geralmente são fiéis, né? E a gente também, como fisioterapeuta, né, como terapeutas, a gente tem a melhor percepção do ambiente, né? E ali a gente pode propor o tipo de mudança, né? Muitas vezes a gente precisa dar uma orientação ergonômica e ali a gente vai ver a realidade do paciente, né? O que é que ele precisa enfrentar, muitas vezes dentro da própria casa, né? E também é muito fácil, né? Muito mais tranquilo da gente estabelecer uma relação de confiança, né? Entre o paciente, o cuidador e o profissional, né? Então, porém, além de todas essas vantagens, né? Apesar delas, né? A gente sabe que que esse tipo de atendimento ele exige um alto gasto energético, né? E aí, justamente por conta da estrutura do ambiente, que muitas vezes não está adaptada, muitas vezes não está nem adaptada suficiente para o paciente, né? E aí, às vezes, para nós também, como fisioterapeutas, também não. E aí é necessário, né, que a gente cuide do nosso corpo também, para que a gente consiga, né, levar um melhor atendimento, até porque a gente sabe que a gente não vai ter somente um paciente, né, durante todo, né, o nosso dia a dia, tá? E aí, Góes e Veras tratou, né, como o público principal, claro que existem outros, tá? Mas, assim, o público principal desse tipo de atendimento são os idosos, né? E aí tem aqueles idosos, né, que sofreram AVC, né, que tem doença de Parkinson, que sofreram tipos de fratura, que tem algum comprometimento respiratório, né, que é o caso da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o DPOC, né, e também eu coloquei mais separadinho que tem as doenças neuromusculares, né, e aí não necessariamente são os idosos, né, geralmente o público que se atinge, né, dessas doenças são mais jovens, é um público mais jovem, tá? E aí, contextualizando, né? Como eu falei, então a gente tem aquelas vantagens, né? De nós irmos até o nosso paciente, né? De nós termos um gasto energético, né? Eu coloquei até uma imagenzinha, né? Que é essa imagem aqui da bolsa gigante, que muitas vezes você vê um fisioterapeuta e aí você reconhece muitas vezes pela bolsa que ele carrega, né? Então, pela mala. E às vezes, realmente, essas malas estão cheias de coisa, né? E aí, às vezes, a gente precisa também enfrentar altas temperaturas, né? O sol muito quente, esse sol quente de Recife, principalmente, né? Então, é muito importante justamente para que a gente se cuide também, para que a gente ofereça a melhor estratégia, né? E o melhor atendimento para os nossos pacientes, né? E aí também, né? A gente dá de cara, né? Como eu falei, né? Pela questão financeira, que muitas vezes, né, a fisioterapia, a gente pode ser uma coisa mais barata nesse sentido de ser domicílio, né, porque a gente utiliza muitas vezes todo aquele material que o paciente tem ali disponível naquele momento, tá? Então, uma outra coisa que a gente sempre fala,
né, é a atividade, né, a utilização de equipamentos de baixo custo, tá? Então, eu coloquei aí 2 imagens, né, que é a imagem de um cicloergômetro, né, e a imagem de uma cadeira feitas de PVC. Os dois são feitos de PVC, né, e, consequentemente, são materiais mais leves e materiais de baixo custo, né? Então, a gente também pode confeccionar e deixar na casa desse paciente, até para ele realizar as atividades que a gente vai prescrever em casa, né? E aí a gente dá de cara, né, com esses 2 materiais. E também eu até trouxe um print aqui de uma fisioterapeuta também, que é Fisio Raíssa Moreira, tá aqui, quem quiser seguir depois, tá? Que ela utilizou macarrões de natação, simples assim, né? Então, ela adaptou para, nesse caso aqui, ela realizou esses kits, né? Para pacientes que estão em fases distintas da doença de Alzheimer, né? E é algo que a gente pode levar para a nossa atividade, né? Para as nossas atividades, para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Tá? Então, aqui ela vai utilizar esses equipamentos, né? Como questão de equilíbrio, trabalhar o equilíbrio, trabalhar a força, principalmente para esse público mais idoso. Né? Então, aí tem muita gente que pergunta assim, mas Cássia, quais são os materiais necessários para a gente iniciar, né, os atendimentos domiciliares? Tá? Então, o primeiro equipamento que eu falo, que acho que é o mais importante, são as nossas mãos. Né? Então, a nossa mão é o nosso melhor instrumento terapêutico. Né? Então, muitas coisas a gente consegue realizar somente com as nossas mãos. Né? Claro que isso vai depender de caso a caso. Tá? Mas também é importante que a gente tenha criatividade, né, para, como eu falei, utilizar aquele ambiente a favor, né, do paciente, até porque ele vai estar inserido ali sempre, né? E aí a gente pode utilizar a nossa criatividade, a gente deve usar a nossa criatividade para bolar exercícios, né, atividades, né, tudo pensando na funcionalidade do paciente. Mas aí também separei, né, aqui do lado direito da tela, alguns equipamentos que são mais simples, mais básicos também da gente ter, que são essas faixas elásticas, né? Essas faixas elásticas são no caso de termos uma gama de exercícios que podem ser propostos, né, a esses pacientes. Uma bola terapêutica também é muito interessante a gente ter. Outra coisa são essas caneleiras, né, com os pezinhos, tá? Então, são materiais que eu diria, assim, que são mais baratos e mais acessíveis, tá? No início, né? No início dos atendimentos, né? No início da carreira. E aí, outra coisa que eu particularmente gosto muito é de trabalhar com música. Claro que isso vai depender muito do perfil do paciente. Para isso, lá na avaliação, eu sempre pergunto, o paciente gosta de música? Qual o tipo de música que ele mais gosta? Né? E isso para dar uma motivação, né? Para dar aquele que a mais, né? No atendimento e manter o paciente engajado, né? Na sessão. Tá? E aí, né? Como todo mundo sofreu, né? Alterações e todo mundo precisou se readaptar, né? A essa pandemia da Covid-19, né? Eu também achei interessante trazer, né? O que eu tenho feito nesse momento de pandemia. Tá? E aí, quando foi, né, em março de 2020, nós tivemos que dar uma parada, né, em todos os nossos atendimentos, até porque, né, estávamos justamente na pandemia, né? Então, tivemos que nos readaptar realmente. Então, houve a escassez de EPI, né, no mercado local, e muitas vezes eu tive que parar os meus atendimentos por falta de EPI mesmo, tá? Então, a gente sabe que esses EPIs, eles foram direcionados, né, ao ambiente hospitalar, e aí, realmente, tive que parar, muitas vezes, né, dar uma pausa até conseguir readquirir esses equipamentos para dar continuidade aos pacientes, né? E isso, claro, gera uma maior segurança também, tá? E aí, o COFITO, né, que é o nosso Conselho Federal, ele emitiu uma resolução, que é a resolução de número 516, de 20 de março de 2020, né, que autorizou a nossa classe, né, de fisioterapia e de terapeutas ocupacionais, né, a realizar 3 tipos de atendimento não presencial, nas modalidades não presencial, né? Então,
temos, né, a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria, tá? Então, a teleconsulta é a consulta propriamente dita, né? Então, a consulta do TO, a consulta do físio, né, de maneira remota, né, um atendimento não presencial. O telemonitoramento é justamente o acompanhamento à distância, né, desses pacientes que, de alguma forma, a gente precisou, né, se afastar, né, por conta dos riscos. E aí, esse monitoramento, ele foi realizado também de forma, pode ser realizado de forma remota, né, e aí, a gente pode continuar esse tratamento e, se necessário, a gente pode realizar as nossas reavaliações de maneira presencial, né. Ainda temos a teleconsultoria, como eu falei, né, que também é mais relacionado aos profissionais, né? Então, é mais a questão da gestão. Então, é fisioterapeuta, consulta um outro fisioterapeuta, né, para conversar acerca de algum caso, alguma situação, né? Então, o fisioterapeuta e um médico e outro médico, tá? Então, foi basicamente isso, tá? Então, como eu falei, tivemos que nos readaptar, né, os nossos EPIs, e aí também, logo em seguida, né, o COFITO também emitiu uma outra resolução, que é a número 517, do dia 25 de março de 2020, e aí o CREFITO prontamente, né, que é o nosso Conselho Regional, fez recomendações, né, para os atendimentos, seja hospitalar, no âmbito hospitalar, seja no âmbito domiciliar, né? Então, justamente a gente precisou, né, utilizar capotes, luvas, máscaras, toucas, face shields, né, que são essas máscaras faciais, tá? Para que a gente pudesse, né, ter um melhor respaldo e não colocar em risco a saúde nem do paciente e nem do fisioterapeuta, né, do profissional. E aí, na prática, é isso mesmo, né? Então, a gente precisa realmente utilizar todos esses equipamentos, além de que, para dar uma segurança maior, eu particularmente ainda utilizo, né, um oxímetro, né, para dar uma segurança ao paciente, né, e a mim. Também utilizo um termômetro e tenho o meu próprio recipiente de álcool em gel, para justamente não fazer o toque o minimamente possível, né, nos ambientes que esse paciente está inserido, né, no domicílio, tá? Então, também tive que me adaptar, né, a essa nova modalidade, né, que é a modalidade de teleconsulta. Então, precisei realmente também entrar nessa questão. E aí, né, existem plataformas que devem ser utilizadas, que são mais confiáveis, no sentido de manter uma relação fisioterapeuta ou profissional de saúde e paciente, né? Então, a gente precisa de sigilo. Então, nem todos os aplicativos estão aptos a receber esse tipo de consulta, né? Digamos assim. E aí, temos o Google Meet, né? Que é uma plataforma que hoje, né? No caso, a plataforma paga, tá? Então, ele permite, né, que nós tenhamos essa conversa de maneira segura, né, de segurança para mim, como profissional, segurança para o paciente, né, e que aquelas informações que a gente troca não vá sair daquele ambiente virtual, tá? Então, a gente chama, né, de criptografia. Então, todos os dados que a gente, né, trocou ali, informações, eles são criptografados nessas plataformas, tá? E aí, eu vou trazer um pouquinho das dificuldades que eu tive, né, nesse desenrolar, né, de ser uma fisioterapeuta que atende a domicílio, né? Então, uma das dificuldades que eu tive, né, principalmente, foi levar uma visão científica acerca de mitos e crenças, né? Então, eu gosto muito de falar da história da bolinha com espinhos, né, que geralmente os pacientes utilizam, que pós-AVC, né, infelizmente, utilizam bastante. E aí a gente precisa levar essa visão e explicar, né, o porquê que ele não deve utilizar a bolinha, né? Pode utilizar para outras questões, mas para a questão do AVC não necessária, não pode, né? Até porque a gente vai estar reforçando um padrão, enfim, e é algo que a gente precisa conscientizá-los de que não pode se fazer isso, né? Não deve.
E aí, uma outra dificuldade que eu sempre acabo esbarrando é a prescrição para readaptação a uma nova rotina, né? Então, os pacientes, eles vão precisar, né, dar continuidade do tratamento. Então, eu vou na casa do paciente 3 vezes na semana, porém, nos outros dias, ele também precisa realizar as atividades que eu prescrevi, né? E isso vai de acordo com o perfil de cada paciente, né? E aí a gente faz uma prescrição de tratamento, né? Dos exercícios específica para cada caso. E aí a gente realmente precisa que esse paciente esteja conosco, que seja nosso aliado, para que a gente consiga o melhor resultado possível, né? Então é uma dificuldade, tá? Então é importante que a gente sempre converse com a família, com o paciente, né? Então, educação é a chave, né, para que a gente alcance o sucesso com a terapia, né, com a fisioterapia. Então, é importante também, algo que eu tive dificuldade, né, de conscientizar a família da condição de saúde do cliente ou paciente. Né? Então, a gente, às vezes, esbarra nos pacientes que dizem assim, nos familiares, né? Que dizem assim, mas ele tá tão preguiçosinho hoje, não quer fazer nada, né? Tá muito sonolento. E aí, a gente precisa explicar que, provavelmente, esse AVC, né? Essa condição pode ter atingido a parte do sono, né? A parte cerebral que comanda o sono. E aí, esse paciente ele vai ficar mais sonolento. Isso não é preguiça, né? A gente precisa conscientizar através da educação, né? Uma outra dificuldade, né, que é o deslocamento mesmo entre os domicílios, né? Então, como eu falei, o sol quente, às vezes muito material, né? Então, uma dificuldade, mas nada que a gente não possa vencer, né? Então, é muito importante que a gente continue, né, tentando vencer todas essas dificuldades, né? Não é fácil, tá? E aí eu deixo uma palavrinha, né? Que otimismo é a chave, motivação a porta e potencial o caminho para a grande conquista que se chama sonho, né? Então, que continuemos nossa luta como fisioterapeutas, né? Então, a gente precisa, né, se manter otimista e levar isso para o nosso paciente também, porque é o nosso papel, né? Então, a gente precisa continuar, precisa seguir em frente, tá? E aí eu gostaria de agradecer, né, aos participantes do simpósio, né, à comissão organizadora do simpósio, ao diretor acadêmico, à Universidade Federal, né, e ao programa ProParkinson, tá certo? Gostaria muito de agradecer, né? Feliz dia do fisioterapeuta, né, para os fisioterapeutas e para os colegas fisioterapeutas, né? E para os estudantes também. Né? Então, aqui estão alguns dos meus contatos, ok? E aí podemos trocar mais figurinhas, tá certo? E algumas referências de tudo que eu utilizei, tá? Obrigada, doutora Cássia, pela palestra engrandecedora, muito bom. É muito bom a gente ter esse tipo de informação durante esse período de pandemia. Então, muito obrigada, viu, por sua participação. Gente, vou apresentar agora para vocês a nossa segunda palestra, tá bom? Que será sobre teleatendimento na fisioterapia, fase ou futuro, com a nossa professora Daniela Cunha Brandão, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora adjunta do Departamento de Fisioterapia, atuando nas disciplinas de fisioterapia aplicada à cardiologia, fisioterapia aplicada à pneumologia e fisioterapia aplicada a pacientes críticos. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica da UFPE, do CNPq e coordenadora do projeto Prescrição de Exercícios e Palestras Educativas por meio de telereabilitação cardíaca, uma estratégia para a promoção da saúde em tempos de pandemia para os cardiopatas. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Noite. Não sei se vocês já conseguiram ver minha apresentação rapidinho. Está conseguindo ver?
Então, pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui, eu acho que eu não consigo ver e me ver, não é isso? Está todo mundo vendo a apresentação? Ficou mudo. Tá todo mundo vendo sim, professora. Pode prosseguir. Certo, desculpa. Pronto. Então, pessoal, uma satisfação imensa eu estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite do DA, né, de todos que estão participando desse simpósio, principalmente no Dia do Fisioterapeuta, né. Então, foi muito especial para mim o convite. Aproveito para parabenizar todos nós, né, meus colegas, os professores, todos os fisioterapeutas, todos os alunos, por uma profissão que faz tanta gente se sentir melhor, melhora tanta qualidade de vida e principalmente a gente também, porque a gente fica bem fazendo o outro bem, né, ficando bem. Então, a proposta de hoje é falar um pouco do teleatendimento. E pediram para falar um pouco se desse teleatendimento é uma fase ou é um futuro, né? Então, gostaria também de parabenizar a fisioterapeuta Cássia, que falou muito bem sobre atendimento domiciliar e também já pincelou algumas coisas de teleatendimento. Então, em relação a esse teleatendimento, a gente tem que pensar, né? Quando tudo começou? Sabe que com a pandemia, esse tipo de atendimento, de intervenção, ele vem sendo cada vez mais utilizado, né? Principalmente pelo isolamento social. Mas é importante frisar que ele não começou agora, né? Ele começou há muito tempo atrás, lógico, que de maneira muito mais simples, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Mas aí eu fiz uma linha do tempo, onde a gente tem que o teleatendimento, a telemedicina, ela surgiu lá em 1877, né? Que seriam os atendimentos por telefone de um grupo de médicos, isso principalmente nos Estados Unidos, onde ele teve principal atendimento, principal descoberta. Então, existia um grupo de médicos que atendia, né, e receitava por telefone em drogarias. Então, esse é o primeiro registro que se tem no teleatendimento de telemedicina. Só que lá em 1916, ainda lá na Primeira Guerra Mundial, também se tem registro de teleatendimento, telemedicina, que seria através de rádios, né, que foi utilizado para permitir a comunicação entre médicos e os militares necessitando de atendimento. Ainda em 1927, a gente teve o primeiro registro também nos Estados Unidos, seria do Radio Doctor, que houve a maior interação entre médicos e pacientes, ainda de maneira bem simples e rudimentar, com a criação de alguns mecanismos, como se fosse algum tipo de vídeo, assim, mas ainda por ondas de rádio. Já em 1950, a gente teve uma maior visibilidade, a gente começou a entender um pouco como seria essa telemedicina, esse atendimento remoto, onde se teve a comunicação, né, através de gravação de vídeos para pacientes moradores do Alasca. Em 1969, se teve a criação do SAMU na França, e essa questão de primeiros socorros, de ressuscitação, ainda também de maneira remota. Em 1970, com um pouco mais de tecnologia, né, tendo em vista que a internet já começou lá em 1969, mas ainda assim não era muito incipiente ainda. Então, a NASA, ela colocou várias outras tecnologias, como também ondas de rádio e vídeos, em algumas reservas, em alguns campos que fossem mais afastados, e aí ela, sim, utilizou de sua tecnologia para fazer esse teleatendimento. Mas em 1980 foi onde ela começou, sim, a ter uma maior visibilidade, principalmente por teleconsultas em campos de batalha pelo exército americano. Então, de 1980 até meados de 1996, os registros que se tem de telemedicina ainda são referentes a esse teleatendimento de pacientes, de militares nos campos de batalha. E só a partir da década de 2000, né, lógico, com o advento de maiores tecnologias, de internet, de aplicativos, se tem que
existe uma maior gama de possibilidades de aumentar a interface do paciente com o terapeuta ou profissional de saúde frente às situações. Então, se tem um estudo que foi de 2007, que foi o primeiro estudo realizado na Europa, onde ele traz não um aplicativo, mas sim um software, que a gente é muito hoje acostumado com aplicativo, mas foi desenvolvido um software para computador, que ele chamou de HelloDoc, e esse HelloDoc, ele teve a duração de 1 a 6 meses, ele atendeu, em média, 80 pacientes, principalmente com sequelas de AVE, né, de acidente vascular encefálico e esclerose múltipla. Ele utilizou de uma plataforma chamada HD System, que seria uma plataforma específica para exercícios de pacientes neurológicos, que mimetizassem atividades de vida diária. E o resultado desse estudo, que foi um primeiro estudo, se a gente for falar de telereabilitação, seria esse o primeiro grande estudo, que ainda com 80 pacientes, mas foi um estudo muito bem desenhado, e lá no seu resultado ele diz que sim, é possível fazer uma telereabilitação, um teleatendimento, ela é custo-efetiva e teve um bom nível de satisfação, tanto para os fisioterapeutas quanto para os pacientes. Aí veio a pandemia. Então, veio a pandemia da Covid-19 e a telereabilitação, ela vem surgindo, né? Ela vem tomando muito mais corpo e muito mais força. A gente sabe que hoje, em outra fase, a gente já tem as clínicas de fisioterapia abertas, lógico que com o menor número de pacientes, com um maior intervalo de atendimento entre cada um deles, com todas as suas precauções, mas isso... as clínicas abertas é um momento de agora, né? Então, lá no início da pandemia, principalmente em março, até julho, se eu não falho minha memória, a gente teve um lockdown. Então, assim, foi um isolamento muito importante para a pandemia, mas também que pode levar várias complicações de alguns pacientes, dos pacientes crônicos, uma vez que eles não teriam continuidade desse atendimento. E aí veio, como já foi falado pela Cássia, a resolução do COFITO, a 516, de 20 de março de 2020, que ela regulamenta essa teleconsulta, esse telemonitoramento e essa teleconsultoria. E aí, o que seria essa teleconsulta? Seria essa consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional à distância, seria uma anamnese inicial. Já o telemonitoramento é o acompanhamento à distância, e aqui eu friso de um paciente atendido previamente de forma presencial, por meio de aparelhos tecnológicos, e essa resolução, ela permite que esse telemonitoramento, ele seja realizado tanto de maneira síncrona quanto de maneira assíncrona, e deve estabelecer a necessidade de encontros presenciais, também caso o fisioterapeuta ache necessário. Já a teleconsultoria seria a comunicação registrada e realizada entre profissionais gestores e outros interessados da área de saúde. Seria também reuniões de equipe multidisciplinar, enfim, é importante essa teleconsultoria para que um profissional, um gestor, um fisioterapeuta com expertise em uma determinada área, ele consiga passar, transmitir esse conhecimento para uma maior gama de pessoas, mesmo que ainda à distância. E aí, quais seriam esses principais objetivos da telereabilitação? Esse termo telereabilitação, telemonitoramento, ele ainda não está totalmente estabelecido aqui no Brasil. Então, a gente acredita que existe um grupo de trabalho que está sendo realizado no COFITO para que se saia regulamentações o mais precocemente possível dentro dessa forma de intervenção. Então, os principais objetivos seriam custos reduzidos, de saúde, principalmente pela manutenção de um local físico, não ser necessário, a gente vai ter gastos com material, gastos com luz, enfim, com outras demandas. Também seria facilitar o acesso do paciente aos profissionais de saúde, principalmente se a gente pensar naqueles pacientes numa cidade muito longe, numa cidade interior, no âmbito rural. Então, seria a possibilidade da gente levar esse tipo de acesso aos pacientes mais distantes.
e que estão longe dos principais centros de saúde. Melhoria da qualidade e continuidade do atendimento, isso é muito importante, porque é outra vertente que a gente tem que pensar a telereabilitação. Muitas vezes o paciente ele faz determinada quantidade de sessões, 10, 20, 30, e há ali uma interrupção. Muitos não têm condições hoje, se a gente não pensar em pandemia, muitos não teriam condições de ter um fisioterapeuta domiciliar. Então, essa questão da telereabilitação pode, sim, prolongar o tratamento e fazer uma manutenção mais adequada do que foi feito inicialmente. Além disso, a gente tem redução do tempo e custo de viagem para os pacientes. Quando a gente fala em Brasil, né, principalmente em Nordeste, a gente sabe que a condição socioeconômica de muitos dos nossos pacientes é muito precária, né, principalmente aqueles que são atendidos pelo SUS. E aí, essa questão de não ter dinheiro de passagem é algo que, particularmente, eu sinto muito na pele, na reabilitação cardíaca, e é uma das principais dificuldades para adesão ao tratamento desses pacientes. Então, a telereabilitação, nesse sentido, iria viabilizar essa continuidade de atendimento. Mas quais seriam as principais barreiras, né, de implementação da telereabilitação? A gente tem que pensar que existem as barreiras que vêm do profissional e as barreiras que vão vir do paciente. Se a gente for pensar em barreiras culturais, a gente vai ter que no paciente, se tratando de um paciente que é atendido pelo fisioterapeuta, que era acostumado a ser atendido de maneira presencial, ele vai sentir a falta do toque, né, a falta de exercícios, onde o fisioterapeuta vai estar lá do lado, motivando, manipulação, por exemplo, que é lógico que pacientes que são tratados com terapia manual, não é que não podem, né, mas eles não vão ter condições de fazer isso por telemonitoramento. Mas, enfim, essa questão cultural dos pacientes é importante, né, e mostrar que para eles, sim, é possível a gente ter bons resultados, desde que o profissional, ele mostre um plano de ação para aquele tratamento. A gente também tem a parte cultural dos próprios profissionais, onde existe um receio que, no futuro, existe uma substituição do telemonitoramento para o atendimento presencial, mas isso, né, a gente não pode ter medo disso, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do bom senso. Existe só um nicho de pacientes que podem ser atendidos de maneira não presencial. Existem todos os outros que devem e precisam de atendimento presencial. Além disso, se a gente tirar o contexto da pandemia, quando a gente pergunta aos pacientes que estão com a gente na telereabilitação, a maioria sente falta do atendimento presencial, né? Então, de trocar experiências de um paciente com o outro, né? Então, essa questão esse medo que alguns profissionais eles têm do atendimento presencial ser substituído pela telereabilitação, a gente tem que ir desmistificando aos poucos, porque existem situações para um e situações para o outro, e situações híbridas, né? Então, existem hoje as intervenções que são híbridas, presencial e telemonitoramento. Outra barreira seria pouco acesso às tecnologias e pouco entendimento e habilidade com elas. É importante que, principalmente por parte dos pacientes, uma vez que a gente tenha um programa de telereabilitação, é importante que o profissional ele tenha faça um treinamento com o paciente, faça um tutorial e se assegure que ele está apto para utilizar a plataforma que você está utilizando. E a outra questão é a questão da motivação, né? A motivação por parte do profissional e por parte também do paciente. Então, vale salientar que a questão da motivação num teleatendimento, ela é primordial. Principalmente, ela é primordial em qualquer âmbito da vida, mas no atendimento presencial, a gente vai estar lá, a gente vai olhar para ele, para o paciente, existe o calor humano, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente estar motivando quando a gente está perto. Mas a gente também tem que motivar ainda mais quando a gente faz o telemonitoramento. Então, destaque, a gente deve levar em consideração algumas habilidades profissionais que devem ser melhoradas, como, por exemplo, a empatia do profissional ao paciente, a escuta ativa desse paciente e ter uma boa comunicação. Porque imagine se a gente está fazendo um teleatendimento e eu sou uma pessoa que não é que a gente
precise falar muito, mas a gente tem que ser empático e tem que se fazer entender da maneira mais, como é que eu posso falar, mais prazerosa possível, né? Então, essa questão da motivação leva a gente melhorar algumas habilidades importantes no profissional, como empatia, escutativa e boa comunicação. Além disso, a gente deve considerar alguns pilares que são essenciais para o sucesso de um teleatendimento, que seria segurança, ética, o bom senso e as próprias evidências científicas que a gente tem até o momento. Quanto à segurança, é importante, né, a gente ter uma avaliação prévia presencial. Então, lá na telereabilitação cardíaca, os pacientes que são atendidos hoje, eles já tiveram uma avaliação prévia, ou são cardiopatas, e agora a gente está atendendo os pacientes pós-Covid, que tinham diminuição de capacidade funcional. Então, a gente tem uma avaliação prévia. Ainda não, na literatura, a gente ainda encontra algumas revisões, que não enfatiza essa necessidade, mas, particularmente, eu ainda trabalho com essa segurança. Principalmente, por exemplo, eu vou atender um paciente de linfedema, um paciente com alguma alteração vascular, que ele pode estar com sinal de trombose, e eu posso vir a complicar esse paciente. Então, eu ainda eu me sinto mais segura de que a gente tem uma avaliação presencial, tá certo? Lembrando ainda em relação a essa segurança, idosos, cardiopatas, pneumopatas devem ser orientados a não estar sozinhos em casa durante a reabilitação, a telereabilitação. Tá? Por quê? Porque são pacientes com a maior tendência a ter algum tipo de intercorrência. Por mais que sejam seguras as intervenções, até do ponto de vista de evidência científica, a gente também tem que ser muito cauteloso com isso. Utilizar plataformas seguras também é importante, faz referência à segurança do paciente por conta do sigilo dos dados, né, das imagens e do tratamento. Mas fato que, se a gente for para a vida real, a gente, muitas vezes, o profissional, ele não vai ter um Google Meet para atender. Então, já se sabe, já se faz referência à utilização do WhatsApp para o teleatendimento. Desde que o WhatsApp, ele tenha uma segurança, tenha aquelas senhas, e seja criptografado, a gente poderia utilizar sem muitos problemas. Em relação à ética do paciente, é importante a gente também ter um prontuário, né? A gente tem que ter um respaldo ético, além disso, pensando no pagamento de honorários. Então, o COFIT, uma vez que regulamentou isso, a gente pode cobrar, a gente deve cobrar por esse atendimento, mas a gente tem que provar, e a gente pode fazer esses prontuários, seja ele eletrônico ou na forma tradicional, desde que eu consiga provar que eu atendi esse paciente. É importante também eu ter esse plano de ação, tá? Então, esse plano de ação é importante tanto para, se a gente vai atender pelo convênio, que ele seja mostrado a esse gestor, quanto ao paciente, mostrar que eu estou tendo uma preocupação, eu tenho uma metodologia de atendimento para ele. Um dos outros pilares seria a questão do bom senso, né? Então, a escolha adequada dos pacientes. Então, a gente tem um exemplo aqui. Por exemplo, pacientes do pós-operatório de cirurgia plástica, ou de outras cirurgias que necessitem de manipulação, né? Seja manipulação de face, manipulação articular, para que não ocorra aderência, que não ocorra diminuição de amplitude de movimento, eles não serão beneficiados por telemonitoramento de maneira isolada. Tá? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Qual o paciente que vai ser indicado para esse telemonitoramento? Não é todo mundo. Um paciente que tem atendimento por terapia manual, a gente também não tem condições de fazer esse atendimento, a não ser de forma híbrida, né? Então, você vem uma vez por semana, na clínica você é submetido a osteopatia, RPG, enfim, a outros tipos de terapia, de terapias manuais, mas em casa, a gente vai fazer atendimentos síncronos ou assíncronos para que você mantenha o atendimento. Então, seria um atendimento híbrido, por exemplo. E as evidências científicas. Existe hoje, a gente tem uma gama de evidências científicas, mas ainda existe muito a caminhar em relação à telereabilitação. Mas eu trouxe para vocês aqui algo bem recente, que é uma meta-análise da Cochrane, dos serviços de telereabilitação para pacientes
com derrame. Isso foi em 2020, tá? E o que é que ela traz? Ela traz que ela compara, né, o teleatendimento com o atendimento presencial em alguns desfechos. Quanto às atividades de vida diária, não teve diferença do paciente ser atendido. Ele chama face-to-face, né, que seria presencialmente, ou na telereabilitação, também não teve diferença para o balance, também não teve diferença para a função dos membros superiores, tá? A grande maioria desses estudos, ele não quer trazer que a telereabilitação ela é melhor do que o presencial, mas ela quer se equiparar, né? Dizer que não há inferioridade de um em relação ao outro. E a maioria dos estudos até então, eles são muito favoráveis à telereabilitação. Existe outro que um pouquinho mais antigo, de 2016, que seria para o público de cardiopata e de pneumopata, que aí sim também é uma meta-análise, eu tentei trazer o maior nível de evidência. Não são tantas, mas trouxe algumas, tá? E aí ele traz que também não houve diferença, né, para esse público de cardiopata e pneumopata, para o VO2 pico, para a potência do exercício, duração do exercício e teste caminhada em relação à distância percorrida, quando se compara o presencial quanto se compara o presencial com o teleatendimento. E aí eu vim falar um pouquinho da nossa experiência, tá? Então, assim que começou, acho que foi 18 de março, por aí, né? Essa questão do isolamento, onde se fechou todas as clínicas, ambulatórios. Foi algo que a gente, do grupo, a gente ficou muito preocupado com os nossos pacientes. Então, a gente sabia que um cardiopata que fosse sedentário, né, ele teria a maior chance de, inclusive, complicar uma vez que pegasse ou desenvolvesse a COVID-19 na sua forma mais grave. Então, eram pacientes de risco, mas que não poderiam ficar parados. E aí? Então, a gente, né, não tinha experiência em relação a isso. Então, um pouco realmente a nossa experiência desses meses até então, mas foi algo que a gente fez e que vem dando certo, tá? Existem algumas dificuldades, mas é algo que a gente coloca para a população para que eles tenham uma menor chance de ter uma piora no seu quadro cardíaco, se essa piora for decorrente do sedentarismo, tá? Então, no nosso protocolo, a gente atende 3 vezes por semana, né, pela plataforma do Google Meet. Ele tem palestras educativas, tem meditação, uma vez que o isolamento social, ele vem também cursando com vários problemas de ordem psicológica, desses pacientes que são identificados com a maior demanda por parte de um psiquiatra ou da psicologia, eles são encaminhados também para o teleatendimento. A gente tem também o nosso protocolo, ele utiliza de exercícios aeróbicos e de força com utensílios domésticos e exercícios funcionais. Os pacientes que são atendidos atualmente, eles têm insuficiência cardíaca ou passaram pelo transplante cardíaco, e esses pacientes que são atendidos, eles foram previamente, antes da pandemia, avaliados por nós. Só que a gente começou a atender também o pós-Covid, né? Então, a gente tem um projeto que avalia as consequências respiratórias, musculares e cardíacas dos pacientes acometidos pela Covid. Uma vez identificado que ele tem uma tolerância ao esforço muito baixa, ele através do teste de caminhada, por exemplo, ele é encaminhado para a reabilitação presencial no Hospital das Clínicas. Se ele tem uma tolerância ao esforço pequena, mas ainda não tão grave quanto o outro que precisou do presencial, ele é encaminhado para a telereabilitação. Então, esses pacientes entram recentemente, mas porque eles foram avaliados presencialmente, com início, essas avaliações começaram em setembro, tá certo? Então, são os 3 tipos de paciente e de público que a gente tem atualmente. Aqui é só um pouco, né, do nosso atendimento, tá? Os pacientes, eles passaram por um tipo de treinamento, tá certo? Quanto à plataforma Google Meet.
E aqui eu trouxe, né, o atendimento fisioterapêutico para o Fluir Melhor, que também é um projeto. Eu não participo desse projeto, mas eu trouxe esse projeto por fazer parte do Departamento de Fisioterapia, onde a gente tem as professoras Márcia, Graça Araújo, Karine Visolec, Carla Mônica e Ana Paula, prestando atendimento também de maneira pela telereabilitação, tá certo? Então, também trouxe para eles, para vocês, a gente tem 2 projetos em andamento que utilizam da telereabilitação. E aí, se a gente pensar no futuro, né? Se a gente for pensar no futuro, a gente tem que pensar em inovação, né? Então, o fisioterapeuta, ele também ele pode participar dessa questão da inovação, né, com o desenvolvimento de apps, jogos interativos, que a gente possa estimular ainda mais a nossa criatividade, para que esse atendimento, ele seja com uma maior motivação, né, que ele seja muito mais motivacional, para que a gente aumente a adesão desses pacientes no teleatendimento, como também no presencial, uma vez que daqui a pouco a gente pode ter isso, principalmente de maneira híbrida, né, teleatendimento como o presencial, e aumentar o alcance dos nossos atendimentos. Então, eu vejo principalmente a manutenção desse tratamento. Então, eu não vejo o teleatendimento como uma substituição ao atendimento presencial, mas sim para agregar esse atendimento presencial e que a gente possa ter contato com o paciente por um maior tempo e que ele possa ter a manutenção dos ganhos feitos e adquiridos no tratamento presencial, mas pelo telemonitoramento num tempo um pouco maior. Bem, essa era a mensagem que eu queria mostrar para vocês. Aqui é desejando um feliz dia do fisioterapeuta, tá? Então, aqui sigam lá o nosso Instagram da reabilitação e aqui também o da Liga de Fisioterapia Cardiopulmonar. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e estou à disposição. Obrigada, professora, pela participação. Foi ótima a palestra. Até uma próxima oportunidade. Tá, obrigada. A gente vai agora para a nossa terceira e última palestra da noite, que é sobre gestão de carreira na fisioterapia. Será ministrada pela professora doutora Cíntia Vasconcelos. Ela é professora associada do Departamento de Fisioterapia da UFPE, coordenadora do Laboratório de Fisiologia e Avaliação Funcional, LACAF, e mentora na área de desenvolvimento profissional. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, Laura. Tudo bem? Tudo bem, professora. Pode iniciar a palestra, viu? Me ajuda aí se tá aparecendo, se tá tudo direitinho. Tá aparecendo para todos? Eu não consigo escutar vocês. Tá aparecendo sim, professora. Pode iniciar. Okay. Desse jeito, ok. Tá sim, tá tudo tranquilo? Tá, tudo ok. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. No dia, né, tão especial, dia do fisioterapeuta, dia do terapeuta ocupacional. Aproveito também para parabenizar os colegas todos que trabalham juntinho com a gente nessa abordagem integral ao paciente. E poder estar aqui encerrando a noite de hoje, depois de ter escutado Cássia, ter escutado Dani um pouquinho, e vim com esse tema de planejamento de carreira, é algo assim que tem me motivado nesses últimos meses, né? Tenho me dedicado a estudar um pouco sobre isso, até a professora Dani Cunha também, a gente tem trocado muitas figurinhas em relação a isso, e a temática de hoje é tentar trazer um pouco dessa conscientização de quando necessariamente esse planejamento de carreira ele começaria, né? De que momento especificamente ele estaria começando. Se é só no momento onde a gente se forma e dá o start na nossa vida profissional, ou se desde o momento que eu escolho o meu curso, eu também não estaria, de alguma forma, já iniciando esse meu processo de trilha, né? Em rumo aí a essa questão aí do futuro. Então, quando eu conversei com os meninos e a gente trocou uma ideia sobre como a gente poderia conversar hoje à noite,
a gente pensou nessa questão, planejamento de carreira, uma construção a partir da vida acadêmica. Além das minhas atividades que eu faço junto à universidade, eu tenho desenvolvido um projeto junto com mais 2 colegas, que vocês devem conhecer, 2 amigas, que estão aí nessa foto. A da esquerda é a Ponira Pimentel e a da direita é a Pepita Duran. E a gente está tentando, iniciou um projeto junto com a Cognita Desenvolvimento, onde a ideia é que a gente pudesse, através das nossas experiências, eu do lado acadêmico, né, toda essa minha trajetória, tendo já tido experiências como gestora, tendo trabalhado em universidade privada, hoje trabalhando na universidade pública, e as meninas como empresárias, inclusive, a gente conseguir transformar isso em algo que pudesse alavancar, né, as carreiras dos profissionais que, de alguma forma, que nos procuram ao longo desses anos, e a gente tentou organizar um pouco melhor a partir desse projeto junto com a Cognita, e que eu também estou levando para as universidades, especialmente para a UFPE. Enquanto nessa linha de pensamento, por onde a gente começar, onde é que nós começamos, né? A gente começa essa questão do planejamento de carreira através de um trabalho de autoconhecimento. Então, é preciso que eu mergulhe um pouco em mim mesma, para que eu tenha noção de onde eu quero chegar, onde é que eu me proponho, né? Qual a tomada de decisão que eu vou tomar, para que desse jeito a gente consiga planejar a curto, a médio e a longo prazo o caminho que eu vou querer trilhar. Sendo que, assim, isso não é tão fácil, não é tão simples desse jeito, simplesmente vamos, olhe para dentro de si, o que é que você está trazendo de contribuição, e vamos colocar isso no papel e começar a executar, vamos reavaliar o que vem ao longo desse processo, né? Quem são os teus mentores, quem são as pessoas que você usa no teu caminho em prol desse processo. Isso não é tão simples, assim. A gente precisa ter algo que dê um start, né? Então, a minha proposta com a nossa conversa de hoje de noite, pessoal, é convidar todo mundo, né? Quem ainda está na academia e que quer começar a startar um pensamento a partir de agora, né? Para você que já está no mundo do trabalho, você que já exerce sua atividade como fisioterapeuta e que muitas vezes fica se perguntando se está no caminho certo, se poderia empreender em uma outra área, trazer algo de novo, para trazer um pouco de dinamismo, né? Tem pessoas que estão querendo recomeçar, literalmente, principalmente num período como esse, pós-crise. Então, a ideia é que nessa nossa conversa de agora de noite, a gente pudesse fazer um pouco de um passo a passo para que algumas reflexões elas aconteçam e que vocês possam sair daqui com alguma inquietação e dar um start para uma tomada de decisão independente do papel onde vocês exerçam, tá? E aí a gente vai começar um pouco, trazendo um pouco da minha história dentro ao longo desse processo, mas com uma tentativa, uma estratégia para fazer vocês refletirem a partir de um exemplo, de uma história de vida, e a partir desse lugar vocês consigam se colocar, para que vocês consigam se localizar dentro desse processo. E aí vem a primeira pergunta. Onde esse planejamento de carreira ele começou? Né? Onde é que ele estaria startado? Aqui é a turma 94.2 de bacharelado de fisioterapia da UFPE. Eu faço parte desse grupo de egressos da Universidade Federal de Pernambuco, né? Um curso que tem uma história bonita, marcante dentro da fisioterapia do Brasil. E será que minha carreira ela começou aí nesse momento? Essa foto da esquerda é a foto do ano passado, onde a gente estava completando 25 anos de formado, né? Eu e mais 7 colegas. E quando eu olho para essa foto, o Olívio, a Ana Catarina, o Álvaro, a Maria Emília, a Morgana, a Alice, a Caterine e eu, né? Para quem não me conhece, sou do lado direito, da pontinha. Quando eu olho para essa foto, eu olho e vejo que exatamente são pessoas que lá atrás, há 30 anos, quando a gente resolveu startar o curso de fisioterapia, já eram pessoas que eram próximas, já eram pessoas que procuravam algumas coisas além da sala de aula, que já tinham uma convivência enquanto equipe, né? Diferenciado de alguns outros, tá? Por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque algumas características nossas, elas já vão sendo aprimoradas ao longo da nossa academia, ao longo da nossa formação. Então, se tem algo que eu preciso, que eu acho que eu devo aprimorar
para ter uma longitudinalidade dentro desse meu processo de uma carreira na hora que eu escolho, é importante a gente começar a reavaliar desde a minha academia, né? Desde o meu período de formação. Então, essa é uma foto, um retrato dos meus colegas, né? Onde a gente completou 25 anos de formado. A foto da direita é uma outra foto onde a gente tem outras pessoas incorporadas e também entra um pouco do compromisso para além da sala de aula, para além do meu consultório, para além da minha clínica. Nessa época eu era sócia desse serviço, que era reabilitar. Aí tem mais 4 sócios meus nessa foto. E a gente já tinha uma preocupação, que era uma preocupação, inclusive, também com o âmbito político, né? Era uma tentativa de um resgate da Aperfísio, né? Que era a Associação Pernambucana de Fisioterapia, o professor Alberto aqui, ele tinha um papel grande na gente, numa influência aí, tentando a gente fazer esse resgate político de Pernambuco. E esses 2 pequenininhos aí eram os meus filhos, né? Na época, bebezinhos, que também fica difícil a gente conseguir separar totalmente nossa vida pessoal com nossa vida profissional. Então, será que foi aí que começou mesmo a minha escolha? Ou será que foi um pouquinho antes, né? Antes da universidade? Será que foi na hora, no momento da escolha do meu curso? Então, 5 anos antes, né? Daquela foto ali da gente se formando, tem um momento da decisão. Que curso quer fazer? O que é que está te levando a escolher fazer o curso de fisioterapia especificamente? Naquela época, eu sou essa de vermelho, minha gente, aí eu faço questão de deixar essa foto para a gente ver nossas origens, nosso corpo, cabelo, quem somos nós, né? Então, ela tem toda uma representatividade dessa área. Vários desses colegas a gente tem contato, inclusive até hoje, né? Nós estávamos num colégio, que era o Colégio Contato naquela época, e o que me levou a buscar a área de saúde era um desejo imenso de trabalhar com a área da pediatria. E eu busquei fazer medicina, não foi fisioterapia. Mas eu me permiti conhecer o curso de fisioterapia, já que eu não passei na medicina de imediato, e me permiti conhecer. Eu quero conhecer, eu quero saber o que é que esse curso faz. Eu vou procurar saber algo que ele tenha, para ver se eu conseguia conciliar ou não com minhas motivações, né, que me escolher a área de saúde, porque, na verdade, o que eu queria ser era pediatra, eu queria lidar com criança, então isso era muito forte comigo. Entretanto, após o meu primeiro ano de curso, me lembro bem do professor Lucena, era um professor que hoje já está aposentado, ele dava disciplina de eletrotermoterapia, termoterapia, né, com a gente, e ele dizia assim, na verdade, você escolheu a fisioterapia ou a fisioterapia te escolheu. A partir daquele momento, eu vi que a fisioterapia tinha me escolhido e eu entendi que o que eu queria, a medicina não me traria. O que eu queria como vida individual, pessoal, dedicação para minha família, a fisioterapia, a medicina não me traria. E aí eu tomei a decisão, eu vou ser fisioterapeuta. Então, ter permitido conhecer esse curso foi importante para que eu pudesse perceber que havia outros ambientes, outros contextos, e que para o que eu queria me preencheria muito mais do que aquilo que eu imaginava que seria perfeito para mim naquele momento. Então, a partir desse processo, a gente já vê que não importa saber onde é que começou a escolha da minha profissão, mas sim o que nos motivou a seguir essa carreira. E você que está aí escutando agora, né, assistindo aqui essa minha palestra, o que é que te moveu? O que é que te motivou a escolher a tua carreira, né? A ser fisioterapeuta? Você consegue identificar um motivo que te trouxe até aqui? Então, isso é algo que é importante você conseguir identificar para te ajudar a começar a pensar, a trilhar quais passos devem ser dados. Como eu falei no início, por onde a gente poderia começar, né? A gente pode começar por um processo de autoconhecimento para poder partir para um processo de planejamento. Entretanto, esse processo de autoconhecimento ele não é fácil, ele é um processo que ele é complexo, muitas vezes por iniciativa própria, por caminhar sozinho, é difícil a gente conseguir ter uma clareza e a percepção. Então, nós utilizamos muito o PNL, né? A programação neurolinguística, para trazer para a gente um pouco desse clareamento.
E nós temos esse material, essa pirâmide dos níveis neurológicos, onde eles são divididos em 7 níveis diferentes. E a partir da identificação de cada um desses níveis, fica sendo possível a gente identificar onde nós estamos, o que nos traz nesse momento de vida, o que nos prende numa etapa, o que é que nós conseguimos avançar numa etapa seguinte. E isso faz com que a gente consiga evoluir nível a nível, saindo dessa base até chegar nesse 7º ponto tópico, que é o ponto onde a gente tem uma visão mais sistêmica das nossas vidas, onde a questão espiritual ela é trazida junto, onde o nosso propósito ele é enxergado de uma forma melhor. Como vocês estão vendo, essa pirâmide que nos ajuda a trabalhar nesse processo de autoconhecimento, ela está dividida em 2 pontos. Tem 3 níveis da pirâmide abaixo, onde a gente vê do lado esquerdo que tem força e que representa 97% desse processo, e ela está relacionada a uma inteligência racional. E nós temos uma linha acima, que tem 4 pontos desses níveis da pirâmide, e eles estão relacionados à questão do poder, do que eu posso. Esse processo ele só envolve 3%, e ele está direcionado à questão da nossa inteligência emocional. Então, é muito mais fácil eu estar presa aqui embaixo, nessa inteligência racional, do que eu conseguir entrar nesse processo de uma inteligência emocional. Cada uma dessas fases, desses níveis, a gente vai ver nos próximos slides. Mas, para poder contextualizar vocês, nós temos a fase mais básica, mais superficial, mais geral, que é a fase dos limites e oportunidades, né, que são as reações, o que nos leva, o ambiente influenciando nas nossas tomadas de decisão. Nós temos um segundo nível, que é o nível das ações e das reações. Então, todo o nosso comportamento, ele vai interferir, vai fazer com que eu haja, consequentemente, eu vou ter uma reação como resposta, e que também vai me trazer vários pontos importantes da minha tomada de decisão para a minha vida e para a minha carreira. Nós temos o terceiro nível, que está relacionado às capacidades, que é onde a gente tem essa questão da direção, da estratégia, é onde entra todos os conhecimentos, como eu quero estar fazendo para conseguir chegar a algum lugar. Passando para o quarto nível, nós temos as crenças e os valores, que é a permissão e motivação. No quinto nível, é a questão da identidade mesmo, né? Qual é a minha missão, qual é o meu propósito. No sexto nível, no penúltimo, é um nível de completa realização, onde a gente trabalha nessa questão do pertencimento, quem eu sou e quem mais está comigo, até a gente chegar nesse topo da pirâmide, que é o nível espiritual. Então, segundo Einstein, né, não se consegue resolver um problema no mesmo nível que foi criado. É necessário subir um nível mais alto. Então, eu preciso identificar em que nível eu estou naquela minha pirâmide, para que eu possa tomar decisões em nível superior, né? Para que assim eu vá evoluindo, e que eu consiga ser mais assertiva nas decisões que eu for tomar. Então, hoje, como é o dia do fisioterapeuta, a gente conversou com o pessoal do diretório acadêmico e a gente achou que a gente poderia trabalhar aqui com um presente, não é? Um presente. Então, eu queria convidar vocês todos a participar e interagir com a gente, né, nesse projeto da Cognita, onde vocês, ao final dessa palestra, né, vocês vão poder concorrer a uma análise comportamental. Essa análise comportamental, ela vai, através de uma ferramenta, vai ajudar vocês a se localizar onde vocês estão, quais são as habilidades que vocês têm, quais são as áreas de talento. Então, preste atenção um pouquinho no que eu vou falar no próximo slide, para que vocês possam mandar uma mensagem lá no WhatsApp, vocês falando qual é o propósito de vocês na fisioterapia. Por que vocês estão aqui hoje, à noite, né? Já passou das 8 horas, a gente passou o dia todo trabalhando, pensando, enfim. E, numa hora dessa, você está aqui, aproveitando um dia como esse, para tentar aprender mais, se capacitar mais. O que é que te leva a buscar a fisioterapia como sendo o ponto máximo da tua vida, através das tuas atividades profissionais? Então, como é que vai funcionar a brincadeira de agora de noite? A gente quer que vocês, se vocês puderem botar aí o celular, né, acionar, ativar o QR Code. Quem não conseguir fazer isso, existe o número do WhatsApp aí, 99839-3366.
entra nesse WhatsApp, que é o WhatsApp nosso, né? Se apresenta, pensa que você vai estar nesse processo, né, já concorrendo, diz quem você é, se você é estudante de fisioterapia, se você já é profissional, se apresenta um pouco para poder a gente conhecer, por quê? A partir dos próximos slides, como eu falei, nós vamos fazer algumas reflexões. E a ideia é que você possa interagir através desse WhatsApp, trazendo ali quais são as reflexões que estão sendo trazidas para você, para que ao final desse processo, nós temos uma analista comportamental que trabalha junto conosco, ela vai te dar uma devolutiva dizendo como você pode, de alguma forma, startar seus projetos agora para o futuro, e quem sabe se você conseguir, se você for a melhor, né, a interação que trouxe melhor possibilidade aí, e que a gente identifique como sendo a pessoa que merece ter essa possibilidade de crescimento, a gente vai dar para vocês essa análise comportamental, tá bom? Então, não sei se ficou claro. Quem tiver interesse de participar desse presente, né, para concorrer a esse presente, manda uma mensagem, se apresenta nesse WhatsApp, 998393366, e vai trazendo para a gente as reflexões à medida que eu for falando cada um dos níveis, tá bom? Então, lembra lá da pirâmide, tem 7 níveis, não é isso? O primeiro nível do processo evolutivo, ele está relacionado ao ambiente, como eu falei, que tem a ver com os limites e oportunidades. A gente está num nível muito superficial, né? Os indivíduos que se encontram nesse nível são pessoas que estão essencialmente ligadas às aparências. Elas possuem uma preocupação muito a questões externas, as suas decisões elas são muito baseadas na superficialidade. Então, quem está nesse nível aqui superficial são aquelas pessoas que, quando optaram em fazer um curso de fisioterapia, elas optaram sem ter um aprofundamento, né? De repente, escutaram um dia essa apresentação dessa profissão, né? Seja através da televisão, seja através de um famoso que você admira e que você sabe que tem como formação a fisioterapia, e disse, vou fazer fisioterapia. Ou então foi aquele colega que comentou com você lá no cursinho, lá no ensino médio, e que você foi impulsionado por isso. Você já passou por esse momento, você já teve um momento da sua vida que você entendia que a fisioterapia ela veio e você não conseguia justificar por que era? Se você já teve esse momento, significa dizer que você está nesse nível básico, né? Onde o ambiente é quem leva você nessa tomada de decisão. Aqui nós temos 3 famosos, né? Onde os 3 famosos, eles têm a fisioterapia como um curso de formação, mas que não desenvolveram essas profissões, né? Eles foram ser atriz, cantor, enfim, tá? O segundo nível do processo evolutivo é o nível que está mais relacionado ao comportamento. Nesse processo aqui do comportamento, as minhas ações, elas vão ter reações, né? E elas vão ter um impacto na minha decisão. Então, as pessoas que estão nesse nível, elas precisam de novas ações para que elas tenham novas reações. E assim as habilidades elas vão surgindo na vida dessas pessoas, né? Então, está muito relacionado às pessoas que estão nesse nível a como elas agem e como elas reagem. E essa forma de agir e de reagir, ela vai impactar diretamente na minha conduta pessoal e na minha conduta profissional. Então, para um planejamento de carreira, para uma pessoa, por exemplo, que está nesse nível, é uma pessoa que ainda está muito preocupada, por exemplo, com o que acontece nas redes sociais, né? Então, eu estou ali, entrei no Instagram, estou achando que, por exemplo, pessoas que têm um perfil com muitos seguidores é sinônimo de que são pessoas bem-sucedidas, nem sempre são, né? Então, a pessoa está nesse processo, por exemplo, do marketing digital e acha que tem que investir tudo no marketing digital. Eu vou começar a fazer o meu perfil agora, enquanto acadêmico, e é a partir daqui que eu vou conseguir ter uma carreira de sucesso, porque o número dos meus seguidores vai poder me trazer isso, e nem sempre é assim. Algumas pessoas, sim,
né, usam dessa estratégia, se dão muito bem, conseguem ter sucesso dentro do que aquela pessoa considera como sucesso. Outras pessoas não. Então, elas não estão atreladas diretamente uma a outra coisa. Então, nesse nível, nesse segundo nível, é o nível isso, onde eu vou ter que agir, porque eu acho que eu vou ter uma reação compatível com isso, tá? Não sei se vocês conseguem se enxergar ali, né? Se vocês conseguem perceber que o comportamento é quem vai moldar para a minha carreira, ela ser uma carreira que garantidamente vai ser uma carreira de sucesso. Então, assim, a professora Dani, antes ela conversou um pouco sobre a questão da empatia, da humanização, trazendo um processo de telereabilitação, né? Algumas pessoas, elas estão preocupadas a uma boa ação, né? Atender bem o paciente no sentido de ser ter amorosidade, ter um olhar mais cuidadoso, mas ela precisa evoluir mais. Ela precisa trabalhar nesse terceiro nível, por exemplo, que é o nível das capacidades. Entenderam? Então, ó, ambiente, comportamento, mas eu preciso ter um passo a mais para chegar nas minhas capacidades. E eu preciso ter uma direção e uma estratégia. Porque se eu não tiver uma direção e uma estratégia, eu vou ficar louca, né? Eu preciso adquirir conhecimentos para poder desenvolver as minhas competências. E quando eu penso em adquirir conhecimentos, eu penso em conhecimento, pensando no saber, a questão da teoria. Eu penso em habilidades, eu preciso saber fazer. Enquanto fisioterapeuta, isso é muito forte. Por isso que a gente se preocupa muito com cursos que são totalmente à distância, por exemplo, como todas as habilidades que são necessárias para um fisioterapeuta vão ser desenvolvidas. E a questão atitudinal, eu preciso também trazer. Então, competência, eu preciso de conhecimento, preciso de habilidade e preciso de atitude. Então, nesse terceiro nível, hoje, quem está atrás dessas capacidades, muitas vezes fica louco, né? Acho que aqui todo mundo já deve ter passado por esse passo. Você também abre as redes sociais, né? Você é bombardeado diariamente pelo telemarketing, pelo e-mail marketing e por outros, com cursos que são apresentados para a gente, e muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Quais são os critérios que você usa para você escolher adequadamente, sabendo onde quer chegar, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que você precisa desenvolver, né? Então, se eu vou querer, por exemplo, trabalhar na área de dermatofuncional, eu vou precisar investir, direcionar, ter uma estratégia para que ao final da minha graduação, ou se eu já estou formado, né, eu já tenha outras habilidades que foram conseguidas e que a universidade não conseguiu trazer para mim. Mas eu preciso escolher bem quais são os cursos que eu vou fazer. Vocês precisam criar estratégias nesse processo de escolha. Eu sei que a questão financeira é algo que pesa bastante, mas toma muito cuidado de usar apenas esse critério da condição do custo, né? Do valor do curso, do preço que é cobrado. Lembra que valor é diferente de preço. Às vezes você paga mais do preço que é cobrado, mas aquele curso um pouco mais caro, ele tem um valor agregado que vai te possibilitar você ter um network, contato com outras pessoas, você ter acesso a um método do que você está pegando um resumo, um workshop. Então, pense em tudo isso. Vale a pena eu ter 10 cursos ou, às vezes, vale a pena eu ter um único, onde o valor investido vai ser muito melhor e vai me dar uma competência melhor. Criem estratégias para vocês trabalharem nesse nível. Criem estratégias. Alguns cursos, inclusive, alguns treinamentos, workshops, eles são coringas, que a gente chama de coringas. Eu ainda não sei o que eu quero fazer especificamente, ainda não sei, mas eu quero já começar a investir. E eu quero conhecer outras pessoas, sair da minha sala de aula, conhecer gente que estuda em outro local, conhecer outros profissionais, né? Então, escolher cursos coringas é uma boa estratégia. Muita gente hoje tem investido, por exemplo, em Pilates, em cursos de terapias complementares alternativas, né? Essa parte toda de aromaterapia, ventosoterapia, né? Kinesiotape, que são recursos que podem ser usados independente da área que você vai seguir. Então, tenha uma estratégia para o que você vai querer alcançar, ao invés de estar fazendo os cursos de uma forma louca, né? Desordenada. Como eu disse, eu ia contar um pouco da minha história, para ver se ajuda vocês a se localizarem também nas histórias de vocês, né? Eu gostava da área de pediatria, não sei se vocês lembram. Então, assim, todos os meus cursos, os estágios que eu procurei fazer, eu procurava ter um olhar generalista, mas eu precisava focar onde eu queria. Então,
Um dos cursos que eu fiz, eu pensei, eu vou juntar minha grana, mas eu vou começar a querer fazer cursos com pessoas que são referências no Brasil e no mundo, porque eu quero, inclusive, conviver com pessoas que estejam no alto nível dentro da pediatria no estado de Pernambuco. Essa é uma boa estratégia para me fazer conhecer. Eu fiz cursos com a professora Carla Mônica, que naquela época era minha professora, né? Com pessoas que eram de fora e que eu ficava pensando que eu queria ser igual àquelas professoras. Então, isso começava a me destacar um pouco na minha vida acadêmica. O curso do Bobat, por exemplo, para a minha área, era um curso que era importante ser feito, e eu procurei preconizar isso e priorizar. O quarto nível é o nível onde tem crenças e valores, né? Quando a gente pensa em crenças e valores, que vem muitas vezes trazidas pela nossa família, pela questão cultural que nos é trazida, na sociedade que nós estamos inseridos, né? Muitas vezes eles vão estar relacionados com a questão da permissão e da motivação. Mas nem sempre isso acontece, porque nem todas as vezes essas crenças, elas são crenças que vão nos impulsionar para. Muitas vezes são crenças que nos limitam. E nas nossas escutas, nas nossas mentorias, a gente tem visto isso com muita frequência, né? A fala dos profissionais, a fala dos estudantes, elas vêm muito mais nas dificuldades do que nas potencialidades. Né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Então, nesse nível, é um nível onde a gente precisa aprender a voar, se desprender dessa gaiola que nos aprisiona em prol daquilo que a gente tanto quer. Essa foto é uma foto minha. Acredito que nessa época eu era estagiária, estava no meu último ano do curso, né? E eu estagiava na clínica, na época era chamada Hidro, que hoje é a clínica de Rogério Antunes. Ali atrás tem uma colega de Carol, é uma colega que é fisioterapeuta, me esqueci agora o nome dela, a professora Caroline. Carol trabalhava também na clínica, né? E eu era estagiária. Veja aí, minha gente, o meu biotipo. Eu hoje estava com quase uns 70 quilos, aproveitei essa pandemia, dei uma enxugada, mas assim, eu quando me formei, eu tinha 47 quilos, 48 quilos. Várias pessoas aqui, principalmente as meninas, devem se encaixar muito nesse biotipo. Na sala de aula a gente sempre troca, né? E a área que eu troco ideias nesse contexto. E nessa área que eu queria, que era uma área da neurologia, tanto criança quanto adulto, é muito associado o fato de você ter que ter força, ter uma estrutura física avantajada que lhe dê força. E eu precisava, com os meus 48 quilos, quebrar todas essas crenças. Não, eu posso. Eu não preciso ser grande, não tenho como crescer mais, né? Eu preciso ter habilidades, eu preciso ter domínio das técnicas para poder fazer as transferências. E isso perdurou muito tempo, né? As pessoas, elas entravam no consultório, quando me viam novinha, emagricela, ficava todo mundo, como assim? Será que essa fisioterapeuta ela tem competência? Então, quantos de vocês também já passaram por esse processo? E que crenças limitantes vocês precisam enfrentar? Eu dei um exemplo de uma, mas quando eu escolhi, né? Eu falei para vocês, eu queria medicina, eu fiquei na fisioterapia. Na minha casa, o discurso do meu pai é que fisioterapia ele não sabia nem o que era, que fisioterapia não daria grana. Você não vai conseguir viver da fisioterapia. Se fosse pelo menos odontologia, era o que ele trazia, né? E hoje ele põe no ponto dele, quando alguém pergunta sobre a área de saúde, ele fala assim, fisioterapia é ótimo. Cintia é fisioterapeuta, né? Ela vive da fisioterapia, ela vive bem da fisioterapia. Então, eu precisei desconstruir, ressignificar alguns pontos para poder evoluir. Então, quando vocês escutarem muito essa palavra, ressignifique. O que está te prendendo? O que está te deixando preso? Né? Estou reprovada na disciplina tal, não estou conseguindo evoluir. Desconstrói isso, desapega um pouco dessa disciplina. Vai viver outras experiências com outros professores. Claro que você tem que cursar aquela disciplina para você se formar, não é isso. Mas não foca que você não é capaz, que não é capaz, que não é capaz. E nem permita que as pessoas, que inclusive inclui a gente enquanto docentes, que muitas vezes de uma forma inconsciente, reforcem em vocês o lado negativo, né? Então, vira um pouco dessa página, tá certo? Que é o quarto nível dessas crenças. O quinto nível do processo evolutivo é o nível de identidade. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito, né? O que te levou a escolher esse curso, né? Essa profissão? O que é que te faz ser fisioterapeuta? É você tentar ver algo mais, né, da questão financeira
e entender como são a razão de viver. Então, essa conversa hoje, no dia de hoje, no dia do fisioterapeuta, eu acho que ela é super coerente, né? Ela tem a ver com esse nível inconsciente, o nível mais profundo de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente quer trabalhar um raciocínio em cima disso, né? Missão. O que é que você fará? Hoje você é fisioterapeuta, ok. O que é que te traz? O que é que faz você ser fisioterapeuta? O que é que você vai fazer de diferente, né? O propósito é por que você fará? Por que você fará isso? Você vai simplesmente sair de casa, né? Vai de ônibus, vai de metrô, vai de carro, vai andando, enfim, vai se deslocar ao teu local de trabalho, vai só atender o paciente e vai embora. O que é que você quer com aquilo? O que é que te trouxe a fazer aquilo? Né? Então, assim, o que é que te motiva a fazer isso, né? A gente precisa encontrar o nosso grande porquê. Porque senão, minha gente, vocês vão fazer algo que vai ser repetitivo, né? A gente usa hoje um termo muito que é uma fisioterapia fordista, ela é feita em série, entra um paciente, sai, entra outro paciente, sai, estou aqui passando um ultrassom, fazendo um eletro, bota, faça exercício, de qualquer jeito, sem nenhuma outra intenção, né? Sem você querer atingir, modificar a vida do seu paciente. Essa fisioterapia, ela vai se acabar. Porque a gente está no momento de discutir quais são as profissões que vão ficar no futuro, não é? A ONU, no Fórum Mundial, há 5 anos atrás, ela apresentava algumas habilidades, e a fisioterapia essa que eu estou falando e questionando no modelo fordista, eu não estou vendo que ela cabe. Vamos pensar num robozinho que vai entrar alguém, vai fazer lá um ultrassom, sai, volta o outro, entenderam? Vai ter um programa e um software que vai lá e vai dizer, eu vou dizer qual é o meu problema, e ele vai me indicar, por exemplo, exercícios para serem feitos. Mas se eu vejo algo mais, né? De novo, lembra um pouco do que vocês escutaram de Cássia na palestra de hoje, da professora Dani. Se você está querendo algo mais, ninguém vai te substituir, não. Então, a gente precisa saber o que é aquilo que faz, que você ama fazer dentro da fisioterapia. O que é aquilo que você sabe fazer muito bem e que você consegue diferenciar do teu colega do lado. O que é que você está trazendo de novo para essa sociedade, né? O que é que o mundo precisa? Eu gosto muito dessas duas fotos. A foto da esquerda é uma foto eu grávida, com as crianças, né? Lembra que eu falei que eu queria trabalhar com pediatria, eu consegui me desenvolver na área da pediatria, né? Uma dessas crianças, a menina, ela foi a óbito, e essa foto me lembra, assim, a questão do ciclo de vida mesmo, né? Para vocês terem ideia, essa criança, quando ela foi a óbito, o pai dela ligou para mim e disse assim, Cíntia, você é a segunda pessoa que eu estou ligando para dizer que Luísa faleceu. A primeira foi a minha família, minha mãe, né? E a segunda é você. E aí você começa a pensar assim, poxa vida, será que eu estava exercendo um papel de um fisioterapeuta, entra no consultório, sai e vai embora? Ou algo foi compartilhado e dividido com essa família, né? Que levou ao ponto do pai, num momento de dor tão grande, entender que podia sentir e compartilhar comigo essa dor. E o rapaz, o menino da esquerda, hoje já é um homem, né? Me encontrei outro dia com os pais dele e ele já é pai, né? É assim, uma história de superação. Então, você se reencontrar e você ver que você contribuiu em algum momento, isso faz uma diferença. Essa foto da direita, não sei se ela está aí assistindo, Rebeca, né? Também, nessa pandemia, eu me surpreendi com um telefonema, uma mensagem de Rebeca, que hoje é aluna da fisioterapia, mandando essa foto. Então, ela tinha sido minha aluna. Esse rapaz que está com ela na foto é o Inaldo. Peguei Inaldo pequenininho. Ele foi a pessoa cadastrada número 8 da ACD Recife, né? Inaldo era uma pessoa assim, super especial, ele é uma pessoa especial. E eu achei interessante que hoje, né, quase 20 anos depois, a gente hoje não tem mais contato, Inaldo se lembrou de Cíntia, se lembrou da minha história, quem eu era, né? E Rebeca se associou a mim. E quando a gente viu, o ciclo se fechou e a gente se reencontrou. Então, assim, eu olho para situações como essa e eu reforço o meu propósito, qual era a minha missão. Qual é a de vocês? Né? Vocês hoje fecham os olhos e já começam a pensar onde vocês querem chegar. E, assim, tem que sair para além da fisioterapia. Esse comprometimento tem que sair. Essa foto, assim, também ela é uma foto bonita, pelo menos na minha avaliação. São crianças do Zika vírus, na época, em 2017. Aí tem alunos não só da fisioterapia da UFPE, mas alunos de outras instituições. Então, já começa a trazer um pouco para vocês um compromisso meu com o processo de formação e de educação.
Tem várias fisioterapeutas aí, Claudinha, Cris, Roberta, Pepita. Tem o movimento associativo com essa pessoa de preto aqui, de saia, que está no meio, sem segurar a criança, que é a Poliana, que é a presidente de uma associação de crianças. Então, assim, estar dentro do consultório era pouco para o que eu queria, para mim, Cíntia, que não significa dizer que é o que você quer, né? O 6º nível, que é o penúltimo, é o nível do pertencimento e afiliação, né? Que é onde a gente começa a tentar se responder o que é que nos traz uma completa realização. Eita, me enrolei aqui, minha gente. E que aqui, nesse momento, é importante a gente se conectar com pessoas que a gente se relaciona bem, que são importantes para nós na nossa carreira, e a gente, inclusive, começar a pensar lugares e situações que a gente também não quer viver. Eu preciso saber disso para poder saber como é que eu vou traçar a minha carreira. E vocês sabem que mesmo que seja na sala de aula, ou quem já está formado, tem situações que a gente consegue olhar, essa foto, por exemplo, ela traz isso. Tem fatos e situações que você olha e você tem essa carinha de satisfação, como esse rapaz está, e você diz assim, era aqui que eu queria estar. É por aqui, esse é o caminho. Meu coração está aliviado, meu coração está bem. Eu acho que eu estou fazendo algo diferente pela fisioterapia. Como também vão ter várias outras que vocês vão olhar ao redor e vocês vão dizer assim, não é aqui esse local, esse lugar não é meu. Não é aqui que eu quero ficar mais 5 anos, 10 anos. Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Então, eu só vou poder estar onde eu quero daqui a 5 anos se eu começar a trabalhar hoje, trabalhar nesse processo agora, né? Então, vocês precisam começar a identificar onde vocês querem estar. E, para isso, vocês precisam identificar quem são os seus mentores, quem são os profissionais que vocês querem seguir, que muitas vezes está relacionado com os nossos professores, pessoas que a gente convive ao longo da nossa formação, pessoas que nós conhecemos fora, que hoje a gente segue dentro dos artigos, né? Aquele autor daquele artigo, ele está em todos, eu vou atrás dele no congresso, eu quero ser igual a ele, não importa. Cada um precisa ter o seu mentor. Agora, tem critérios para escolher quem são os seus mentores. Nessas 2 fotos, eu estou trazendo 2 mentores para vocês. A da esquerda é a Agélia Pinheiro. Na área da pediatria, ainda hoje, é uma pessoa que já está... Eu não sei exatamente a idade de Agélia, mas eu acho que ela já tem mais de 70 anos. Ainda atende crianças, ainda atende bebês, né? Há uns anos atrás, ela é amiga do Alberto, né? Do professor Alberto, de várias pessoas aqui também do departamento da fisioterapia da UFPE. Há um tempo atrás, a minha gente, ela fraturou o fêmur e ela conseguiu se reorganizar e voltou a atender, né? Então, a Gélia, para mim, era um exemplo. Eu queria ter contato com a Gélia e conseguir fazer isso. Então, para mim, ela é minha mãe do ponto de vista profissional. E na foto da direita, com as minhas amigas, tá Francisca. Hoje é professora da Católica, já foi professora da UFPE, e ela tem uma forma de lidar com o corpo de uma forma maravilhosa. Foi ela que me apresentou muitas das coisas da terapia manual, né? De trabalhar muito nessa perspectiva do corpo, do movimento humano, né? Que impulsionou a questão do PNF na minha vida. Então, Bobat e o PNF, 2 métodos assim que eu gosto bastante, que eu acho que são base. Então, olha, foram minhas mentoras, né? Então, eu usei esses critérios. E onde eu quero estar hoje? Eu gosto de estar na graduação, né? Estar lá, uma foto da esquerda, numa sala de aula, fazer todo mundo pensar. Não gosto de aula pronta, engessada. Eu gosto de ter compartilhamento. Eu gosto de me envolver mesmo, da gente poder se fantasiar quando for para se fantasiar, entendendo que algumas atitudes precisam ser trabalhadas de uma forma mais leve, né? A foto de cima, essa me representa muito essa questão do interprofissionalismo. Eu me identifico muito com atividades de equipe, né? É nisso que eu gosto de estar. Eu gosto desse movimento de conscientização. Não acredito que a profissão ela vai ser valorizada se a gente não trabalhar dentro da academia nesse processo. Então, eu me enxergo assim. E me enxergo também me responsabilizando com todos os outros professores do Brasil, né, como o movimento associativo, que é uma foto da Benfis, professores do Brasil todo, com pessoas que se responsabilizam para além da sala de aula, para além de uma fisioterapia tradicional. E você? Você se responsabiliza com o quê? Se ainda não se responsabiliza, qual é o teu sonho? O que é que você gostaria de fazer? Você gostaria de ser reconhecida como? Quando alguém olhar e pensar em você daqui a 5 anos, vai te ver como? Como é que você gostaria de ser? E o último nível, o 7º nível,
é o do legado, do propósito, dessa questão da espiritualidade, tem a ver com essa visão sistêmica, né? É algo como se você pudesse fazer essa pergunta: Senhor, se eu hoje saísse dessa dimensão e fosse para uma outra, essa questão da finitude é algo que a gente lida, né? É a única certeza que nós temos na nossa vida. Então, assim, como é que você seria lembrado? Como é que as pessoas lembrariam de você? Na fisioterapia, você deixaria algum legado? Você deixaria alguma lembrança? As pessoas saberiam quem você é, né? Então, nesse propósito, por isso que ele é o último nível, né? É um nível onde a gente precisa trabalhar nas 4 dimensões: o físico, o mental, o emocional, o espiritual. E você precisa identificar isso. Uma forma que eu achei é, de novo, dando exemplo, essa questão de mergulhar junto à formação. Então, não pode só estar dentro de uma universidade pública, que é a que eu trabalho. Eu preciso estar junto com todos os meus outros colegas para que eu tenha certeza que a formação no estado de Pernambuco, caso eu precise, né, de uma fisioterapia, eu vou me entregar de uma forma segura, porque todos os colegas pensam de uma forma parecida, com responsabilidade, independente do modelo de ensino que se é trazido, por exemplo. E, a partir disso, a gente multiplicar para os nossos alunos. Ó, essas fotos todas são dentro de uma outra universidade, que é a Universidade Católica, uma atividade sendo feita pela professora Cláudia, onde a gente conseguia fazer um link. Lembra que eu mostrei aquelas fotos, por exemplo, do Zika vírus, das crianças, daquelas mães, daquelas famílias, mas tem que chegar na fisioterapia, e não é apenas ficar ensinando uma forma diferente de atender para quem já é profissional, mas também trabalhar nessa que é esse projeto, né? Mas também trabalhar nos novos profissionais, nos novos fisioterapeutas. E lembrar que tudo que a gente entrar tem que ter começo, meio e fim. Essa foto aqui é uma foto já de uma pactuação com o Estado, a Secretaria Estadual, para trabalhar em prol desse SUS, nessa perspectiva também dessas crianças. Então, era só para mostrar a vocês que nossas atividades elas têm que ter começo, meio e fim. Não dá para pular do barco antes de finalizar. E aí a gente entra aqui, né? Já estou chegando nos finalmente, pela questão até do horário. Esse era um dos primeiros slides que eu apresentei, lembra? Que era por onde começar. E aí a questão do autoconhecimento. Então, ter trazido um pouco dessa pirâmide, a intenção era que vocês pudessem conhecer uma das metodologias que podem ser usadas, existem várias, para que ajude você a se conhecer e, a partir daí, você tomar uma decisão, que é o item 2, e o item 3, de uma forma mais consciente. Não adianta chegar ninguém de fora e dizer assim: Cíntia, o que você acha sobre isso? Tem hora que você está perdido, eu não sei o que eu quero da minha vida. Quantas pessoas, né, não já viram isso? Bora, fale, o que você está sentindo? Eu não sei por onde começar, né? Eu não sei por onde agir, eu não sei por onde executar, né? Eu não sei. Então, por isso que eu preciso mergulhar no meu autoconhecimento, né? Aqui era para vocês verem que existem várias ferramentas. Aqui eu falei de vocês mandarem a mensagem. A Andrea já falou aqui que várias pessoas já mandaram a mensagem lá para o WhatsApp. Quem não fez, minha gente, aproveita para fazer. Essa é uma ferramenta que é uma ferramenta validada, é uma ferramenta que tem evidências científicas, que a gente consegue ver como você está hoje. Ela vai ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Uma análise comportamental. Então, essa aqui é uma análise comportamental minha, que, por exemplo, diz que eu sou uma pessoa que sou comunicadora e executora. Como é que a Cíntia funciona no estresse nesse meu momento aqui de vida, que foi em janeiro, antes da pandemia? Quando eu estou estressada, eu falo muito, eu executo muito, eu planejo pouco, analiso pouco. Então, assim, eu preciso me conhecer para que eu saiba como é que eu vou ser, como é que eu exerço minha liderança, quais são as minhas áreas de talento, onde é a minha atividade, onde ela gostaria que eu estivesse, por exemplo. Então, existem, inclusive, ferramentas na internet que também podem te ajudar. Pensem nisso, tá? Hoje já tem estudos mostrando que as principais causas de demissão ou da não adequação das pessoas para trabalhar em equipes não é a questão do teu currículo, né, que são as hard skills. Não é isso. Então, porque se você, às vezes, não tem habilidade para trabalhar com saúde da mulher e você foi contratado para ser um fisioterapeuta do Hospital da Mulher, por exemplo, você vai correr e vai dar um jeito de se organizar para ter conhecimentos e adquirir. Mas e as tuas habilidades? As tuas soft skills, né? As tuas competências. Como é que você vai desenvolver elas? Aqui precisa de um desenvolvimento, é um processo, é de tempo. Procurem conhecer quais são as competências de vocês.
Então, hoje, as causas de demissões, elas estão muito mais voltadas às competências, às soft skills, do que às hards. Então, está na hora da gente trabalhar aqui. Lembra que eu falei sobre a questão do profissional do futuro? O profissional do futuro, ele precisa ser uma pessoa que trabalhe nesses processos diários de talento e de competência, trabalhando muito com criatividade, proatividade, multitarefas e várias outras coisas, além somente da teoria ou da habilidade para fazer uma determinada técnica, tá bom? Então, voltando, lembrando, né, que a gente tem um presente para dar, a ideia aqui junto com o DA era esse. Manda uma mensagem lá para que vocês possam fazer essa análise comportamental e ter uma oportunidade de graça, né? E ter uma oportunidade de traçar essa carreira de uma forma mais assertiva. Então, era essa um pouco da conversa, né? O tempo é um tempo que é curto, né? Para a gente poder mergulhar, ela só trazia um pouco das inquietações, mas assim, quero me colocar à disposição, minha gente, para trocar, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver algo que a gente possa acrescentar, porque eu vi que a gente está bem adiantado na hora, né, Mariana? Estamos sim, professora. Era para ter começado agora, né? Foi. E ela, acho que as outras foram andando mais rápido. Então, assim, eu estou à disposição para, se eu puder contribuir, né? A gente aproveitar esses momentos, eu acho que são tão poucos, né, Mari? Que se a gente puder trazer, eu acho que é importante. Mas a ideia é essa, minha gente. Olha para dentro. Se não souber ainda como se olhar, né? Por onde começar nesse processo, busca ajuda de alguém. Se não tem condições de buscar essa ajuda profissional, vai atrás hoje, né? A internet, ela nos possibilita tantas oportunidades, vamos dizer assim, para que vocês possam ter esse planejamento de carreira. Eu queria também dizer uma coisa, Mariana, que é o seguinte: não tenta copiar o sucesso de ninguém. Tua história é sua. Honre a tua história, honre o local de onde você vem, as oportunidades que você tem. O que é sucesso para a Mariana pode não ser sucesso para a Cíntia, que pode não ser o sucesso para a professora Márcia, né? Ser feliz e ser bem-sucedido para alguém pode ser acordar para trabalhar às 9 horas da manhã e poder curtir com seus filhos um bom final de semana. Para outro, não, é ter um plantão atrás do outro. Então, assim, não dá para a gente uniformizar. O modelo certo é esse. Também desconfie se vocês pegarem o modelo é esse, siga. Não, vocês têm que descobrir, traçar o de vocês e, a partir desses, vocês poderem realmente se dedicar, né? Porque também, se não se dedicar, vai ficar difícil. E não dá para deixar para começar só no final do curso, minha gente. Começa agora, quem estiver na faculdade, e quem já estiver na vida profissional, nunca é tarde para recomeçar. Não está feliz, vira essa página, escreve outra e vamos embora. Com certeza. Gostaria de agradecer a professora doutora Cíntia Vasconcelos por aceitar o nosso convite do DA, pela sua palestra maravilhosa, cheia de conhecimentos. E retificar só, né, que a professora Daniela pediu para retificar que o projeto Fluir, ele é coordenado pela professora Cíntia. E nem precisava, né, Dani? Na verdade, esse projeto é de todos, na verdade. Esse projeto é de todos, minha gente. A ideia é que a gente possa trazer pessoas, inclusive os egressos, todos estão convidados, porque a gente precisa de gente, né, recursos humanos para dar andamento a esse processo, aos alunos. O projeto é de todos. Pronto. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro dia de simpósio, do simpósio online de fisioterapia. Gostaria de agradecer a participação dos palestrantes com suas apresentações enriquecedoras e cheias de conhecimentos. Agradecer a participação de vocês e lembrar a vocês que o formulário que vocês devem preencher para receber o certificado, esse formulário ele se encontra aqui no Eventbrite, se encontra também no e-mail de vocês e no grupo do Telegram. Então, tem essas 3 opções para vocês encontrarem um link e preencher o formulário, e é importante para você ter seu certificado. E não esqueçam que amanhã teremos mais um dia de simpósio, né? E as palestras começarão amanhã também às 7h15.